Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um papo com Bloar e hoje com uma convidada super especial, a Leila Moura. A gente vai falar muito de educação e de muitas outras coisas também. E eu espero que você curta bastante. E se você gosta de acompanhar aqui o Papo com Bloar todo dia de manhã, clica aí no inscrever-se, clica no sininho e faça parte aqui do canal oficial do Rio Info. O YouTube vai te mandar aviso quando tiver vídeo novo. Tá? E eu espero que você esteja curtindo aí essa série que a gente tem feito aqui com o Papo com Bloar. Bom, Leila, uma honra estar te recebendo aqui hoje, convidada super especial, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre educação, sobre Rio Info, sobre interior, sobre circuito. Seja muito bem-vinda, Leila. Obrigado, Bloar. Bom conversar com você. A gente está sentindo falta do nosso circuito Rio Info, né? Nós estávamos conversando outro dia com Paola, que era companheira de viagem nossa aí no circuito do interior, e a gente estava comentando como a gente sente falta, né, do contato, da troca de ideias, mas que a tecnologia tem propiciado uma aproximação, né? Eu fico pensando, se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, estaríamos todos dentro de nossas cavernas sem comunicação alguma, não é? Ainda bem que a educação proporcionou um desenvolvimento de tecnologia e hoje a gente tem esse contato maior. É isso mesmo, Leila, é isso mesmo. Eu acho que uma das coisas aí que ficaram evidentes é o quanto que a gente precisa evoluir com a educação, como faz falta conhecimento para as pessoas, e nesses momentos mais críticos a gente percebe isso, né? Então, como você falou, se não tem educação, não tem tecnologia, se não tem tecnologia, a gente estaria aqui Não tem, nessa né? E você pandemia, sabe, né? é isso mesmo. Você sabe como eu e Márcio, como a gente briga para uma educação de qualidade, para a classe trabalhadora, para acesso para todos, para a gente diminuir um pouco essas diferenças que ficaram tão óbvias agora na pandemia, né? Você tem um grupo que continua estudando como se nada tivesse acontecido, aliás, até bem mais seguro, porque está em casa, então os pais não ficam preocupados com translado, violência, assalto, né? E você tem um outro grupo que está literalmente esquecido, ignorado, porque não tem acessibilidade, né? Não tem qualquer tipo de acessibilidade. Aí que fica tão gritante, né, no nosso país a diferença de classes sociais, né? E os acessos, como isso distancia, né? E deixa mais óbvio o discurso da meritocracia como uma grande farsa na sociedade brasileira. Ô, Leila, olha, é, uma coisa que eu costumo falar para o pessoal é o seguinte: não é querer que quem esteja aproveitando, tenha condições de estar tendo aula, de estar num ambiente legal, que essas pessoas não podem ser penalizadas. A gente tem que pegar o resto da turma e botar no mesmo nível, né? Eu acho que a gente tem que Lá em trabalhar cima. para isso. Eu É acho que isso a gente tem mesmo. que trabalhar para isso. Não é tirar quem está aqui e trazer para cá. Não, é tirar quem está aqui e levar para cá. É subir todo Porque mundo. nós, Esse que é o porque objetivo. nós queremos um país que seja bom para todos e não que Exatamente. seja ruim para todos, né? De jeito nenhum. Não é? E uma coisa que uma coisa que eu venho falando já há algum tempo, né, dentro desse ambiente aí que a gente vem vivendo, né, esse cenário que a gente vem vivendo, é a necessidade da gente incluir todo mundo, né, Leila? É claro que são várias coisas que o Brasil precisa e necessita, mas eu acho que essa inclusão digital ela é evidente nesse momento. Olha só, ela é evidente nesse momento. Quem está incluído digitalmente está vivendo, quem não está incluído digitalmente está sofrendo e muito. Então a gente tem que repensar uma série de coisas, ver, porque como você disse, é botar todo mundo lá em cima, lá no alto. E você veja assim, eu moro em Petrópolis, né? Não é tão longe assim do Rio de Janeiro.
né? O acesso aqui, a conexão é complicado. Quanto mais para o interior do estado do Rio de Janeiro, eu não posso falar isso do interior de São Paulo, né? Porque eu vou muito como turista lá e não como profissional, né? Mas quanto mais a gente entra para o interior do Rio de Janeiro, o acesso é pavoroso. O acesso, as condições de acesso são mínimas, né? Eu trabalho com alguns setores de FAETEC, você também sabe que eu trabalho com uma escola de aviação, então trabalho com parte de inglês técnico para aviação, e nesse momento que estamos todos trabalhando à distância, a dificuldade que os meninos têm de poder conectar e continuar estudando, porque muitos moram, aquilo que nós conversamos no Viradão, né, que o Guanabara levantou também, quando nós conversamos lá, as pessoas vivem em espaços muito restritos, de 5, 6, 8 pessoas por cômodo. Como que você tem um espaço aí saudável para você estudar, para você se concentrar, para você dar o próximo passo, né? E a gente tem um medo tão grande de deixar o aluno dar esse próximo passo, e a nossa escola, assim, a gente se você pegar assim, tecnologia hoje, botar 50 anos atrás, né, ninguém entende que seria esse mundo tecnológico, né? Se você pegar a medicina hoje, levar 50, 100 anos atrás, um médico não saberia trabalhar, né? Mas um professor, você pega ele, põe há 100 anos atrás, ele continua sabendo fazer, porque a gente continua repetindo o mesmo padrão de educação, né? Na ideia ainda de transferência, 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 que você não dá autonomia nenhuma para o aluno, você não dá o passo nenhum para o aluno. E aí, assim, até o Verli falou do Paulo Freire lá no Viradão, lembra? Lembro, Né? claro. E que o Paulo Freire está sendo tão execrado, né, por alguns setores, né? Eu até entendo, né, por quê, né? Porque o Paulo Freire ele prima pela autonomia e pelo salto qualitativo de cada uma. Para isso você tem que dar autonomia para o teu aluno, né? Você tem que dar autonomia para a sua sociedade, você tem que dar autonomia, e isso no nosso país é um processo muito difícil, você dar autonomia para o outro, né? É, Então, eu vejo assim, até assim, fazendo uma correlação, sabe, Lê? Eu tive conversando durante esse período aí com alguns empresários aí do interior enfim, interior é forma de dizer, né? Mas interior porque não é capital, porque né? não é Interior capital, porque não né? é capital. Mas empresas grandes, eles estavam falando que uma das dificuldades que eles tiveram na hora de botar todo mundo em home office era justamente o seguinte, pô, mas aí o cara não tem link em casa. Tipo assim, não tem link, não é assim, a gente não está nem naquele momento, não tem link porque o cara não tem como bancar o link. A gente ultrapassou isso. Teria como bancar. Até a empresa estava disposta a pagar pelo link dele. O problema é que não chega, não tem. É o famoso Não tem sinal lá, né? Não tem tem sinal. sinal. Então, isso daí eu acho assim que isso daí é que. E isso, honestamente, isso me mata, me desgasta, entendeu? É aquele negócio assim, caraca, cara. A gente não podia estar passando por esse tipo de problema. Mas o Goulart, é porque o acesso ainda é para poucos. É para poucos. E o que eu. Como acesso à língua estrangeira é para poucos, a gente ainda continua. é, eu estou num aculturamento assim do pensamento socialista comunista, né? Voltando a estudar, para entender um pouco mais a minha posição no mundo, né? E aí eu estou lendo, assistindo Trotsky, né? Vendo esse povo todo, e a gente está na fase de Karl Marx e Engels, né? E aí, assim, eu estava escutando o Karl Marx falando, né? Porque estava assistindo um dos filmes dele que estava passando por aí. E aí eu falei, o discurso dele ainda bate hoje, né? O mundo e as regalias do mundo não são feitas para todo mundo, né? E a gente continua sendo tratado com divisão de classes. Não estamos na Índia, não, mas só falta botar as coisinhas na testa para deixar claro onde que você está, né? A casta, né? Com a sua casta, porque é exatamente isso, Blois, né? Então, eu fico preocupada quando as pessoas ficam dizendo assim, porque
problema de recepção no Nordeste, como só se o Nordeste que tivessem problemas falta de acesso, pobreza, desgraça, baixa educação, educação de pouca qualidade, que o Ciro não escuta, porque ele vai ficar muito bravo se escutar isso, né? Mas não, a gente sai 2 horas do centro do Rio, vai para qualquer lado do interior, Baixada Fluminense, Zona Norte do Rio de Janeiro, você tem uma diferença absurda do que é qualidade de ensino, que é qualidade de vida, o que é como o cidadão é tratado, né? Então, Não, isso aí a gente tem que trabalhar muito, Blois. não, olha só. Tem que ter de muito Rio Info por aí, Blois. Incomodar olha, muita gente. Não, Leila, eu acho que todas as provocações são assim, super pertinentes. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre tudo que está acontecendo. Assim, uma coisa que eu insisto muito é a gente tem que fazer uma reflexão sobre os investimentos que acontecem no Brasil, principalmente a partir de agora, a partir dessa evidência da pandemia. Eu acho que o Brasil, e aí o Rio de Janeiro É evidentemente. a nossa casa, né? É a nossa É, casa, é mais fácil de falar. não, mas assim, acho que no Rio isso ainda é mais evidente. Eu acho que a gente precisa aqui, tanto no Brasil quanto no Rio, enfim, nos estados de uma forma geral, a gente tem que dar um passo atrás, Leila. Eu penso assim, a gente ainda não chegou no momento da discussão ideológica. A gente precisa primeiro ter gente honesta, trabalhando a favor. Depois que você conseguir vencer esse passo, você chega num outro ponto. Porque hoje a gente nem consegue superar essa situação. E aí a gente, sabe, aquele negócio, às vezes eu me sinto assim, numa areia movediça. Você está se debatendo ali, mas ele está te puxando. Particularmente, é que eu falo para a turma, eu tenho assim, uma visão mais. Enfim, eu sou sempre otimista, eu estou sempre olhando pelo copo meio cheio. Então, eu acho que agora a gente tem essa questão aí. E uma das coisas que você fala assim, que eu acho mais fantásticas a questão da educação. Isso daí é uma coisa que a gente tem que ter no Brasil, que é um mantra, tem que ser um mantra, não importa, cara. Não importa se você gosta de azul ou se você gosta de vermelho, se você gosta Com de verde ou se você certeza. gosta de amarelo. Educação, 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 ponto. Só isso. Entendeu? O resto vem a reboque. É simples assim. Então você consegue andar nesse sentido. Eu acho que o papel assim do educador, do professor, é um papel muito importante na questão de provocar, de instigar, não é de fazer cabeça, porque ninguém precisa disso, Não, de fazer mas com você que o tem que cara instigar. reflita. Você tem que Olha só, instigar. cara, lê isso aqui. Ah, professor, eu não concordo com causa. Ok, mas você sabe por que você não concorda. Você não É, pode não concordar simplesmente porque você não concorda. Você tem que é, concordar com alguma base, não é isso, Leila? não, e você tem que ampliar a discussão, né? Você vê assim, agora nós estamos com o Ministério de Educação sem um ministro há quanto tempo? A gente E não nem vai consegue ter. ninguém. O último que talvez, quem sabe, ia ser aí o ministro, diz que só quem está querendo ser professor era a classe D que vai fazer curso de pedagogia. Olha a visão que eles têm, né? Assim, não entendem nem assim, o que isso é resultado. Isso é resultado da desvalorização da profissão. É isso mesmo. Você não tem a classe média alta, não quer ver o seu filho numa sala de aula, porque são horas a fio, você sabe disso, né? É uma devoção, não estou falando aqui estou falando de devoção à ação, como a gente tem a devoção do trabalho no geral, né? Você tem uma devoção com o outro, né? E se você não tem um retorno financeiro disso, você não vai ter cabeças que queiram pegar essa luta para melhorar esse quadro, É isso né? mesmo. Então, a gente fica sempre na briga de desqualificação, 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 e aí você tem uma fala de um talvez quase ministro que diz que só a classe C, D, procura as universidades de pedagogia online
Então, assim, é uma visão, né? Turva, né? Aí você vê, assim, também, assim, eu fico pensando nesse atual governo, com o tipo de conduta que está levando de respeito ao cidadão, quem bom, honestamente, assim, quem bom vai querer se associar, né? Porque você acaba deixando uma assinatura, né? Você vê que passa, recusa, 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 e o que mais me preocupa é que nós temos um ano que nós precisamos de ministro, nós É. precisamos de uma orientação Precisa de federal, liderança, né? precisa de liderança. A gente não tem liderança em canto nenhum, a gente só tem desordem. E aí isso reflete na sala de aula, isso reflete na escola, isso reflete nos pais. Isso reflete nos pais. Eu fico imaginando quem tem filho que está no segundo e terceiro ano do ensino médio hoje, né? Nos últimos 2 anos, o que está passando na cabeça desse pai? O que está. O que vai Como que ele acontecer, está? né? Né? O que vai acontecer? Esse ano vai ser. Vai existir? Não vai existir? Vai Eu contar, fico. não vai contar? Já é um ano muito difícil para o adolescente, Blois. É, Para pai de adolescente, mais difícil ainda, porque. E aí, o que você faz? é. Você, não, você fica desorientado numa Não tem calendário. é horrível. Não, é por isso mesmo que eu reafirmo isso, sabe, Leila? A gente precisa, assim, no Brasil, assim, sabe, cara, se libertar de um monte de coisas e, e andar acelerado para frente. Assim, na minha humilde visão, eu não tenho a menor qualificação para falar nada ou para dizer nada, mas o que para mim é evidente é que a gente aqui precisa de, assim, de muita, muita, muita educação e muito bom professor. E repensar essa situação toda, porque também o que acontece é o seguinte: você vê, olha, Leila, a gente rodou esse circuito Rio Info no ano passado, esse ano a gente fez o Viradão, e fica todo mundo falando que tem que empreender, que tem que fazer startup, que tem que fazer isso. Cara, como é que o cara vai empreender? Como é que a gente vai ter um, Um olhar desse nível, né? um movimento empreendedor, assim, de altíssimo nível? Como que a gente vai fazer isso se não tem massa crítica? Você tem que ter massa crítica para esse negócio. Então, Você, eu fico você tem pensando que assim, criar por que massa. que aqui só tem uma, duas, três startups? Cara, porque isso é reflexo da massa crítica. Você tem que ter, assim, a boca do funil muito maior aqui em cima para Com certeza, baixo. com certeza, porque mesmo com massa crítica, nem todo mundo vai querer ser empreendedor, mas você Sim, vai sem empreender dúvida nenhuma, uma exatamente. carreira, né? É, Você não vai querer ser um empreendedor de startup, mas ser um outro tipo de empreendedor, mas você tem que entender que o mundo está mudando. Mas isso o professor tem que estar mudando. A história de educação tem que mudar, né? A estrutura escolar tem que mudar, né? Então, assim, a gente ainda não trouxe. Eu acho que quem fica falando do Paulo Freire, primeiro que não conhece ele, e ele ainda não chegou nas escolas. Eu acho que ele não chegou nem nos corredores. Eu acho que nome e sobrenome, sabe? Porque você escuta muita gente boa falando aí Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, e chega na sala de aula, é extremamente tradicional. Vai para o quadro, faz questionário, não trabalha com associação de ideias, não trabalha. A vida não é paradinha, fechadinha em caixinhas, não. não. Né? O mundo é todo conectado. A gente vê hoje, né? Você vê se um dos benefícios que eu acho dessa pandemia é, primeiro, que esse olhar ficou mais evidente, né? Da transversalidade da vida, né? E que a educação online ela é uma ferramenta que tem que ser explorada. Ela tem que ser explorada, não para uma transposição da sala de aula e você ficar tomando tabuada de um lado para o outro, né? Mas para uma transposição de procedimentos e processos, né? Para dar o pulo quantitativo. Leila, eu vejo assim, o uso do online, né? Até porque o que a gente está vivendo aqui não é ensino à distância, né?
é uma Vai ver medo. online, que é outra coisa. Vai ver medo. Mas eu vejo assim, o uso do online na estratégia de educação permite a gente sonhar com duas coisas. Primeiro, em exponencial, ou seja, você levar mais informação, mais educação, mais qualidade para mais gente. Esse é o desafio, né? E o segundo é, como você falou também, o professor, o orientador tem que estar ali, tem que estar antenado com esse tipo de coisa, porque também essa é a vida da turma mais jovem. Não dá para você fingir que não existe isso, ou que, sabe? Então você tem que trazer isso daí, acompanhar o mundo, provocar o teu aluno, porque aluno é assim, naquela É, reunião, mas você tem que né? começar. Aluno é aluno, sempre vai ser aluno, né? Mas você tem que começar lá atrás, não é? Não É? adianta você começar a trabalhar o olhar empreendedor no cara lá no ensino médio, né? Não, Não dá, tem que ser bem lá atrás, né? Então, assim, existem propostas de flipped classroom, da aula invertida, isso. que você tem. Particularmente, sou totalmente contra livro didático. Por mim, abolia-se essa porcariada toda, parava de dar dinheiro para essas editoras, porque hoje, com a tecnologia, você tem as bibliotecas do mundo na ponta dos teus dedos. É isso mesmo. Então, você manda o cara estudar e você reúne para discutir. E É aí isso você aí, tem o Leila, salto Leila, quântico. esse é o ponto. E aí você tem o salto quântico, sabe? Mas enquanto Exatamente. você tem a porcaria do livro didático, que você tem que tem que dar da página 1 à página 130, e pai fica controlando parágrafo por parágrafo que foi dado, e professor que fica falando, estuda isso daí que vai cair, é importante, hein? Vai cair na prova. Então, a gente trabalha numa mediocridade, sabe, do conhecimento que me espanta, sabe? A gente com conhecimento na palma da mão, sabe? Você só diz assim, vocês vão estudar sobre pau. E deixa É. o cara ler e depois vem conversar com você. Ô, Você não é formado Leila, para conversar sobre isso? Então você tem que estar ali pronto, cara. é Ó, exatamente, botar a cara a tapa e aprender junto com o teu. ó, Não, né? acho assim, eu acho que o professor tem esse papel de ser um curador, né? Olha, cara, assiste isso, lê esse texto, vê aquele vídeo, vê não sei o quê, É isso mesmo. isso depois. E aí você vai. Aquela discussão fica muito rica, aquele debate fica muito rico. E, com certeza, eu canso de dizer, quem ensina está aprendendo constantemente, quanto mais você Com ensina. certeza. Então, esses debates, inclusive, subsidiam o professor. Eu tenho certeza que é uma aula muito mais dinâmica, muito mais assim, provocativa, o aluno vai curtir infinitamente mais, né? Com Mas certeza. é muito Com bacana certeza. essa visão, assim. Mas para isso, Blois, a gente tem que fazer tanta mudança na nossa escola, porque nós temos uma grade muito amarrada, né? Então a gente fica naquela. O aluno tem que passar em tudo, ou ele reprova e tem que fazer tudo de novo, né? Então nós temos uma escola de punição, né? Ela não respeita as suas habilidades, ela não respeita as suas afinidades com áreas do conhecimento. Então, ela quer botar todo mundo igual, então ela homogeneiza, Pasteuriza, né? Ela pasteuriza. né? E aí pressiona o professor numa escola que, mas você vai reprovar, ele só ficou na tua matéria. Ele vai ter que fazer mais 13 disciplinas por tua causa. Então, existe uma pressão, Blois, para quem também está do lado de cá. Não pense, professor, que eu só estou dando pau nele, não, que ele está fazendo Não, de porcariada. jeito nenhum. Eu acho que o Mas professor faz milagre no Brasil. eu entendo esse lado. Então, enquanto a gente não desconstruir essas disciplinas e você poder, o seu filho poder escolher que ele quer estudar não só física 1, ele quer estudar física 1, 2, 3 e 4, matemática 1, 2, 3 e 4, e quer deixar a história um pouquinho lá, vai fazer história 1, vai fazer história 2, não vai fazer a 3 e a 4 porque não é a praia dele. É. Enquanto você não deixar ele responsável pelo aprendizado, a gente não vai dar salto quântico. A gente não vai dar salto quântico nenhum na educação, né? Enquanto a gente ficar na mediocridade, a gente não dá o salto quântico. Aí continua a educação popular continua aqui, e você tem uma educação de elite aqui.
porque ele vai aprofundar, ele vai aprofundar, ele vai aprofundar, porque ele sabe que para tomar conta da parte de economia do país, ele precisa aprofundar. Né? Então, assim, a gente continua numa guerra de classes muito grande, Luar. Vê porque Não, calmar sem tá dúvida. aqui, né? Leila, olha, o tempo aqui voou, a gente até estourou e muito. Eu Que te. bom. Não, foi ótimo, foi ótimo. Papo de educação sempre é muito apaixonante, né? E. Eu sou muito apaixonada, Blá, você sabe disso. E você sabe que eu tenho uma briga absurda, né, no interior para melhoria de qualidade da educação, melhoria de salários para a classe trabalhadora, para que ela não suma do interior, né, e a gente fica produzindo massa crítica para ser exportada. A gente tem que É, criar condições e qualidade no de interior. fixar. Não, e de fixar um bom profissional aí, né? Bom, mas enfim. É, Isso é para um outro papo. é um outro papo. Leila, te agradeço demais você ter aceitado Obrigado, Blá. Eu que já agradeço. daqui. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham um bom dia hoje, seja um dia assim, realmente inspirador. E fiquem ligados aí no Papo com Blá. Um beijo, tchau a todos. Leila, tchau, tchau. Beijo, obrigado, Blá. Tchau.